Eu quero começar com uma frase que foi escrita por algum prisioneiro judeu na parede de uma cela num campo de concentração nazista. Se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. É incrível como uma única frase pode ser mais profunda em conteúdo do que milhares de livros reunidos. Nem mesmo os melhores filósofos conseguiriam sintetizá-la de forma completa, justa e honesta. E tampouco renomados teólogos podem refutá-la com argumentos convincentes para poder responder à seguinte indagação, que inclusive você já deve ter se perguntado também. Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? E onde está Deus que não faz nada diante de tanta maldade que existe no mundo? É muito cômodo puxar as velhas cartas retóricas da manga que dizem: existe um propósito por trás disso tudo. Deus sabe todas as coisas. Ou então, a pior delas, ao meu ver: os judeus pagaram pelo que fizeram com Jesus. O que me faz entender perfeitamente o ateísmo adotado por muitas pessoas, não por raiva exatamente de Deus, mas pelo fato de não conseguirem acreditar que um ser poderoso, superior e bondoso existe, mas que supostamente se omitiu diante de tamanha barbárie. Porém, é muito mais fácil e cômodo desacreditar na existência de Deus do que apenas condenar quem realmente tem culpa nisso tudo: a humanidade. Se Deus existe e não fez nada, isso é uma longa questão a ser discutida. No entanto, o ponto central, o cerne, não é o silêncio do Criador, mas sim o fato do ser humano ter feito e ainda fazer muitas atrocidades. Independente se existe ou não um ser superior que é capaz de parar o ser humano ou intervir em qualquer coisa na Terra, a questão aqui é a maldade humana. Tudo isso nos prova o quanto a fé no Criador é mal compreendida e de como ainda somos primitivos ao ponto de sermos predadores da própria espécie. E o pior, querer culpar quem não tem nada a ver com isso. Não estou dando uma aqui de advogado de Deus, mas eu acho que quem quiser realmente vai entender o que eu estou falando. Segura aí que eu já vou voltar a falar sobre isso. Mas por que eu trouxe essa frase para a nossa reflexão? Para quem não sabe, hoje é dia 27 de janeiro de 2021, dia que eu gravo esse vídeo. E essa data marca 76 anos do que aconteceu na Alemanha. Hoje é o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Uma data dedicada à homenagem das milhões de pessoas que foram torturadas e mortas nos campos de concentração comandados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. As coisas mais terríveis que se pode imaginar aconteceram nesses campos, o que nos dá a certeza de que a maldade humana não possui limites. Pelos judeus, o Holocausto é conhecido pela palavra Shoah, que em hebraico significa calamidade ou calamitoso. Ao longo da guerra, os nazistas realizaram ações sistêmicas de extermínio dessa etnia. E o resultado disso foi 6 milhões de pessoas mortas, fora o que não se sabe ou não foi contabilizado. Os campos de concentração foram locais encontrados pelos nazistas para ampliar o extermínio dos judeus na Europa de maneira rápida. Desse modo, muitos judeus eram encaminhados para esses campos para realizarem trabalhos forçados, serem humilhados para divertir os soldados nazistas. Com certeza deve ter acontecido muitos estupros de judias. E quando não eram mais necessários, eram exterminados. Homens, mulheres, crianças, bebês. Os campos de concentração executavam os judeus por meio da câmara de gás. Nelas, eles poderiam morrer pelo uso de monóxido de carbono, que asfixiava as vítimas, ou por um veneno usado, que eu não me lembro o nome agora, que era usado contra pragas, que quando ele era aquecido, liberava um gás mortal que garantia uma morte rápida para a vítima, por intoxicação aguda. Os gritos abafados de pânico e desespero podiam ser ouvidos em baixo volume. As vítimas, que pensavam que iam tomar banho em chuveiros coletivos, descobriram que estavam, na verdade, numa estufa da morte. Antes dos judeus, os nazistas já executavam pessoas com distúrbios mentais
deficiência física ou com qualquer outra coisa que eles julgassem anormal através desse método perverso, mas muito eficaz para matar. Somando todos os campos de concentração, estipula-se que eles mataram 3 milhões de pessoas. Somente em Auschwitz morreram mais de 1 milhão de judeus aproximadamente. Além das execuções, os judeus também poderiam morrer por diversos outros fatores relacionados ao tratamento que eles recebiam nesses campos de concentração. Trabalho escravo, que era extremamente pesado. Sofriam todo tipo de violência física, psicológica, má alimentação, péssimas condições de vida e higiene. Com certeza, tudo isso somado fizeram com que muitos judeus morressem de diversas outras doenças. Hoje é um dia importante, pois foi exatamente no dia 27 de janeiro de 1945 que houve a libertação em Auschwitz, localizado ali na Polônia, pelas tropas da União Soviética, que chegaram até o local e poucos judeus que sobraram foram salvos. As centenas de covas coletivas, os milhares de cadáveres encontrados e os relatos de quem sobreviveu àquilo aterrorizaram o mundo até hoje. E apesar desse trágico episódio, muitos ainda alimentam ideias nazistas ou negam a existência do Holocausto, acusando os judeus de criarem toda essa história em suas propagandas e de uma grande conspiração para enganar a humanidade. Com essas pessoas não se conversa, não se dialoga e tampouco se entra em debate. Se pega o celular, disca 190 e chama a polícia e denuncia, pois são criminosos. Isso que eles fazem não é opinião, mas sim um crime e um negacionismo histórico. E lugar de criminoso é na cadeia e não na internet dando opinião racista. E tem muita gente por aí que faz cara de santo, de bom moço, e com palavras mansas, porém cheias de veneno, disfarçados de opinião, acusando o povo judeu de conspiração mundial. Enquanto muitos culpam Deus ou escolhem não acreditar nele por conta desse episódio ou de qualquer outro, ao meu ver, o dia 27 de janeiro é uma data que nos chama a uma profunda reflexão do que aconteceu antes disso também, para que jamais atrocidades como essa venham se repetir novamente. No entanto, ainda assim, vemos coisas bem semelhantes acontecerem logo após ao Holocausto, como, por exemplo, um genocídio terrível que aconteceu no continente africano nos anos 90. Em apenas 3 meses, cerca de 800 mil pessoas foram massacradas em Ruanda no ano de 1994, ano de Copa do Mundo, onde os pertencentes da etnia Hutus, que eram a população majoritária, decidiram exterminar a minoria da etnia Tutsis. Os extremistas Hutus, eles tinham estação de rádio, jornais, outros meios de comunicação que transmitiam propaganda de ódio, incentivando as pessoas a eliminar as baratas. Essa expressão significava matar os Tutsis da maneira mais cruel possível. Se você quiser entender melhor o que aconteceu na África nos anos 90, eu aconselho que você assista um filme chamado Hotel Ruanda e prepare seu emocional. Logo depois desse vídeo, dá uma pesquisada aí e assista quando você tiver tempo. Esse aí é um dos vários exemplos de episódios similares que ocorreram após o Holocausto na Alemanha, mostrando que a humanidade ainda não aprendeu sua lição. Não muito distante, encontramos na internet um verdadeiro tribalismo virtual, propagando ódio e extermínio moral de pessoas que não pertencem ao mesmo curral ideológico. A verdade é que, se continuar do jeito que está, não falta muito para que em breve isso saia das telas dos celulares e se transforme em uma noite dos cristais e mais tarde em campos de extermínio, onde muitos serão torturados e mortos, ou por ser acusado de comunismo ou por ser acusado de fascismo. O maior exemplo de doença ideológica atual se comprova na invasão do Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos, onde um grupo que viu seu representante ser eleito democraticamente anos antes, se negou a acreditar no mesmo processo democrático quando mesmo perdeu as eleições americanas. O cúmulo do vexame e da idolatria política.
digna de quem sofreu uma verdadeira lavagem cerebral ideológica. E muito em breve, provavelmente, veremos cenas parecidas ou até mesmo piores no Brasil. Queira Deus que não. Falando em Deus, meus amigos, vamos voltar à frase do início do vídeo. Somente a pessoa que escreveu sabe exatamente a dor que estava sentindo. Por mais crente que você seja no Criador, seria uma enorme hipocrisia e falta de humanidade criticar o autor dessa frase. Pois até mesmo Jó, que segundo a Bíblia não blasfemou contra Deus, o questionou por tamanho sofrimento que passara. O próprio Jesus, momentos antes da crucificação, pediu ao Pai para o livrar daquela situação, daquela dor, se fosse possível. Então, é compreensível a forma pela qual o autor dessa frase usou em suas palavras para externar sua dor, dúvidas, indignação, tristeza e falta de fé. Uma pessoa que provavelmente passou a vida toda ouvindo que Deus era bom, que Deus salvou o seu povo de várias situações terríveis, naquele momento presenciava as piores atrocidades feitas a idosos, mulheres, crianças e até mesmo bebês. Como não entender o ateísmo definitivo ou momentâneo de quem vive tais condições? É muito fácil para qualquer cristão falar que o autor dessa frase não tinha fé ou não foi fiel a Deus quando a mesma foi testada. Mas eu pergunto, como é que fica a declaração do apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, onde ele diz que Deus não manda nenhuma provação que não possa ser suportável e humana? Então eu pergunto, o que aconteceu em Auschwitz, na Noite dos Cristais e em outros campos de concentração é humanamente suportável? O que aconteceu com milhares de cristãos na perseguição à igreja primitiva era humanamente suportável? A maioria dos que se dizem cristãos, que condenam essa frase, negariam a fé em seu Messias rapidamente em uma situação até menos pior, até menos alarmante. Para quem acredita nas profecias bíblicas como eu, digo que durante a grande tribulação, muitos desses vão aceitar a marca da besta sim, e vão se dobrar aos pés do anticristo apenas para continuarem a fazer suas compras no mercado. E vão querer enganar a si mesmo, dizendo, não, ele não é o anticristo, não tem nada a ver. Entre Paulo e Jesus, eu me apego ao que o Messias falou. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Mas conhecendo o caráter de Yeshua, tenho certeza de que ele jamais diria isso para vítimas do Holocausto, mas que sofreria e lamentaria junto com eles em sua humanidade. E por que Deus não fez nada? Onde estava Deus? E o que me faz ainda acreditar nele diante de tanta coisa ruim, diante desses fatos, principalmente que aconteceram no Holocausto? Olha, eu não tenho resposta para a primeira pergunta, mas eu compartilho da tristeza e indignação daqueles que decidiram não mais ter fé. Agora, em relação à segunda pergunta, eu posso responder. Eu tenho minhas próprias experiências que firmaram meus pés numa rocha, uma rocha firme, chamada fé. E mesmo se não tivesse tais experiências, eu ainda optaria a acreditar em algo que, mesmo que não me trouxesse nenhuma espécie de salvação ou vantagem, ao menos me traria esperança e, consequentemente, alguma espécie de conforto e saúde mental.